Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e nesse vídeo extra especial eu trago uma breve descrição do que foi a Batalha de Waterloo, que a gente lê no início da parte 2 do livro Os Miseráveis de Victor Hugo. E caso vocês ainda não saibam, eu estou fazendo esse projeto de leitura coletiva do livro Os Miseráveis de Victor Hugo. Eu vou colocar a apresentação do projeto aqui no card e vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo também a playlist desse projeto. Talvez vocês se lembrem lá das aulas de história do ensino fundamental e do ensino médio e saibam que Napoleão, após perder a guerra contra a Rússia, acabou sendo preso na ilha de Elba, mas ele acabou fugindo em março de 1815 e retomando o poder para um governo chamado Governo dos 100 Dias. As demais monarquias da Europa, e não só a monarquia francesa dos Bourbon, queriam exterminar essa praga que eles chamavam de Napoleão Bonaparte. E assim eles formaram uma verdadeira aliança de vários países que falavam várias línguas diferentes, como numa Torre de Babel, e nós temos entre os principais os ingleses, os escoceses, os alemães hanovenses, os prussianos, os belgas e os holandeses. Existiam vários comandantes desses países, mas aqui eu vou citar apenas o que eu considerei como os principais. Do lado dos aliados, existia o Duque de Wellington comandando a esquadra inglesa e o Blucher comandando os prussianos. Todo esse pessoal contra a guarda imperial de Napoleão. Uma das coisas que eu achei curiosa foi que existia horário marcado para a batalha. Então, imagine só um inimigo recebendo a seguinte carta: caro inimigo, favor comparecer para a batalha tal hora, dia 18 de junho de 1815. Favor não esquecer os seus estandartes e os seus trompetes. E essa parte descrita no livro Os Miseráveis é muito emocionante. Eu consegui ficar completamente submersa nela. Muita gente não gosta, mas eu achei super interessante. E me lembrou inclusive uma outra batalha que quem é fã de Game of Thrones com certeza vai se lembrar, que é a Batalha dos Bastardos. Eu me lembro lá do pessoal na cavalaria segurando as suas bandeiras, os seus estandartes, a infantaria e, no caso da Batalha de Waterloo, também bastante canhões. E vocês podem me perguntar: Almira, onde foi o campo de batalha de Waterloo? E eu lhes digo que foi na Bélgica, no Planalto, principalmente no Planalto de Mont-Saint-Jean. Eu tive um pouco de dificuldade para entender esse campo de batalha, de conseguir enxergar ele de forma tridimensional, e eu vou colocar aqui do lado um esboço bem simples para que vocês possam compreender. Ele é um grande A maiúsculo e as pernas desse A são as estradas principais de Genappe e Nivelles. Se por acaso eu falar algum nome francês errado, relevem, porque eu não sei falar francês, tá certo, gente? Então, embaixo do A, na perna do A, também tem a fazenda de Hougoumont, onde aconteceu uma das primeiras batalhas dentro da Batalha de Waterloo, e eu vou comentar um pouquinho dela daqui a pouco. Subindo mais um pouco na estrada de Genappe, temos a cidade de Hyères-Sainte, que é bem importante para a Batalha de Waterloo também. E mais acima um pouco tem uma estradinha que leva a Orrain e que corta essas duas estradas principais também. E o ápice desse A é a cidade de Mont-Saint-Jean, que é uma cidade muito importante, que é o único caminho para ir para Bruxelas. E quem conseguisse conquistar essa cidade teria uma grande importância na guerra final, porque essa cidade controlaria também a chegada dos prussianos. Então, conquistar Mont-Saint-Jean era uma coisa fundamental nessa batalha. Nesse planalto, as tropas de Napoleão ficaram embaixo, enquanto que os aliados ficaram em cima do planalto. Então você já pode perceber que Napoleão tinha uma desvantagem territorial. E outra coisa que ele também não imaginava era que ia chover muito na noite e na madrugada que antecedeu essa batalha. Você imagina então uma rampa de lama que Napoleão tinha que subir para poder combater o outro exército. E uma coisa que ele já costumava fazer era atrasar o início da batalha, esperando que o terreno ficasse seco, para que as rodas de seus canhões eles rodassem mais rapidamente, não ficassem encalhados, e assim ele tivesse força total no ataque. E essa espera para secar o terreno, que nem lá secou essas coisas todas, demorou muito. A batalha que ia começar lá pelas 6 horas da manhã, só foi começar às 11h30 da manhã. Olha quanto tempo Napoleão perdeu só por conta dessa chuva.
Napoleão, seu irmão e o Marechal Ney se dividiram em 3 frentes principais de ataque. O irmão de Napoleão, Jerome, foi junto com o general Raleigh atacar a fazenda de Hougoumont. Então, o que era para ser uma armadilha para fazer com que o Duque de Wellington mandasse mais tropas para a fazenda de Hougoumont, para o centro ficar desguarnecido e assim Napoleão e Ney conseguissem atacar mais facilmente, e não deu certo. Eles acabaram perdendo muito mais soldados do que esperavam e muito mais tempo para atacar essa fazenda que nem era o objetivo principal, que era muito mais difícil do que eles imaginavam a princípio e que na verdade era só um embuste para o Duque de Wellington dividir mais o seu exército. Eles chegaram pelo edifício e olharam a cerca viva e pensaram, poxa, tá no papo, vai ser super fácil. Eu vou escalar essa cerca viva, vou chegar lá no jardim, vou invadir essa fortificação, que é essa fazenda de Hougoumont, e aí tá no papo. A gente vai incendiar e vai dominar esse lado, que seria uma rota de fuga do Duque de Wellington. Quando eles pularam a cerca viva, eles perceberam que tinha um outro muro e os ingleses, junto com outros exércitos, estavam lá em cima no primeiro andar com vários tiros de fuzil. Eles conseguiram alguns pular e chegar no pomar, no jardim, no bosque, só que era baixo e os outros estavam lá no alto. Acabou que teve que pedir reforço e ir pela entrada norte, que era por onde passavam as carruagens, por onde entravam e saíam as carruagens dessa fazenda, até que sim, conseguiram invadir, mas a custa de perder muitos soldados, e acabou-se que também muitos soldados ingleses e de outros países morreram nessa fazenda. E inclusive achei curioso que nessa época eles também tinham muito medo de doenças e acabou que a grande maioria dos soldados foram colocados dentro de um poço de água que tinha dentro dessa fazenda. Esse poço acabou sendo o túmulo de muitas dessas pessoas. E depois de perder um tempo lá em Hougoumont, Napoleão e Ney estavam conquistando outras 2 cidades e estavam rumando para o centro do Planalto para conseguir conquistar a cidade de Mont-Saint-Jean e assim bloquear o caminho para Bruxelas. A situação estava muito equilibrada, tanto Napoleão como Wellington e os outros exércitos, eles tinham aproximadamente 70 mil homens de cada lado. Ambos os generais estudaram o terreno, viram as suas possibilidades. O que foi que Wellington fez? Ele escondeu uma grande parte do seu exército e dos seus canhões e colocou 2 barricadas nas estradas principais de Nivelles e Genappe. Napoleão, com sua luneta, acabou olhando esse terreno, observando detalhes, estudando como seria a melhor forma de atacar. Não se fala isso no livro Os Miseráveis, mas eu encontrei em outras fontes que Napoleão geralmente ele mesmo ia lá vistoriar o terreno, o campo de batalha. Mas nesse dia ele não fez essa vistoria. As más línguas dizem que ele tinha doença hemorroidária e assim ele não queria cavalgar. E ele acabou confiando no julgamento de um guia chamado Lacoste. Ele olhou para o Planalto e viu no ângulo com a estrada de Nivelles uma capelinha branca. E ele pensou, será que nesse caminho, nessa altura, existe algum tipo de obstáculo? E aí ele perguntou para o seu guia, e aí Lacoste, tem algum obstáculo aí nesse meio do caminho para minha subida rumo a Mont-Saint-Jean? Ele, não, tá de boa, pode ir, vai com seu exército, é vitória garantida. E aí Napoleão acreditou, ele mandou 2 colunas, a coluna Whittier e a coluna Delorde com o Marechal Ney, e elas foram galopando na maior velocidade, querendo pegar esses ingleses, esses aliados, tudinho, e poder vencer a guerra e constatar que o imperador é o que há. Até que o cavalo estanca à beira de um precipício, uma vala, uma estrada super baixa que comunicava as estradas de Nivelles e Genappe, como a intuição de Napoleão o pressentiu. Mas não deu para parar, os cavalos e cavaleiros foram caindo um a um, foi um verdadeiro engavetamento de cavalos, e eles foram caindo e caindo, não deu para parar de cair, até que o terreno nivelou de novo, e aí o exército pôde passar por cima dessas pessoas. Estima-se que aí Napoleão perdeu cerca de 1/3 de sua guarda imperial. Quando eu li essa cena, eu me lembrei da Batalha dos Bastardos, quando Jon Snow fica lá sufocado embaixo de um monte de pessoas vivas, de cadáveres. Realmente muito angustiante você ler essa parte e você tentar imaginar o que é estar naquele local.
E aí, os soldados restantes tentaram, imbuídos dessa sensação de pré-morte, né? Deram o seu máximo e começaram a batalhar junto com os ingleses e com os outros aliados. E até chegou um certo momento em que ficou muito parelha e eles começaram a virar. Os franceses, que estavam em desvantagem, começaram a ganhar um pouco mais de força nessa batalha. Os alemães de Hanover pegaram o beco pela floresta e fugiram quando perceberam que o jogo estava virando. Uma cena que eu achei assim cômica, mas para não dizer trágica, é lá a esquadra dos escoceses com um rapaz cantando na sua gaita de foles, e ele continuou lá tocando enquanto que a batalha estava comendo, e ele não estava nem aí, só parou de cantar quando foi morto. Simplesmente, quem é que consegue ficar tocando uma gaita no meio de uma batalha dessa? E aí Napoleão, nessa hora, ele achou que estava no papo, que ele já tinha ganhado. Inclusive, ele mandou uma mensagem sinalizando a vitória, quando simplesmente chegam uns barulhos de uma cavalaria chegando. Aí, poxa, começou o desespero, né? Quem é que tá chegando? Porque tinha gente para chegar dos dois lados, tanto aliado da França quanto aliado da Inglaterra e seus aliados. Quem será que estava chegando? Justamente estava chegando os prussianos sob o comando do general Blücher. Enquanto Lacoste deu informação errada para Napoleão, um camponesinho de beira de estrada acabou ajudando Blücher, que estava perdido sem saber como chegar lá na batalha. E acabou que quando Blücher chegou e Grouchy do Napoleão não chegou, ele realmente não apareceu na batalha, a situação se inverteu e a França, que estava ganhando por um detalhe, acabou sendo massacrada. Os prussianos, eles não tiveram pena, saíram massacrando e matando todo mundo que via pela frente. Se a batalha tivesse começado mais cedo, se Napoleão não tivesse esperado o solo secar, não teria dado tempo os prussianos chegar, a batalha tinha sido finalizada, com certeza. Mas Victor Hugo comenta que foi um conjunto de acasos e que, se você for pensar mais, talvez seja um conjunto de acasos mediado pela providência, que não era para Napoleão ganhar essa guerra, que o mundo seria completamente diferente se essa guerra tivesse sido ganha por ele. Então, e essa é a opinião de Victor Hugo, muito se ganhou com a Revolução, mas muito também se ganhou com a Contra-Revolução. E se você quiser acompanhar mais essa história incrível que é Os Miseráveis, continue acompanhando aqui no meu canal a playlist desse livro incrível. E para não perder nada, aproveita e se inscreve no canal. E se você achou que esse vídeo te ajudou a entender mais um pouco dessa batalha, por favor, dê seu joinha e compartilha com os amigos. Obrigada!